Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula aqui de Web Design Prático, da TBR Code Cursos. Nessa aula nós vamos estudar alguns conceitos básicos, porém muito importante aí, principalmente se você estiver começando agora, para entender exatamente o que é cada linguagem, como funciona, conceito aí como HTML5 e CSS3 e design responsivo, que é de uma forma resumida o que a gente vai ver aqui nesse curso. Então eu preparei essa apresentação aqui para estar explicando esses conceitos para vocês, porém só vai fazer muito mais sentido isso quando a gente estiver trabalhando tudo isso na prática. Então o que é HTML/HTML5? Eu coloquei aqui o HTML/HTML5 porque basicamente o HTML ele está em constante evolução, ou seja, está sempre surgindo uma nova versão da linguagem. E essas novas versões que são lançadas não quer dizer que muda em si a lógica do HTML, nem muito menos a sua funcionalidade. Mas de fato, junto com essas novas versões que surgem do HTML, também surgem diversos componentes que a gente pode estar trabalhando dentro da nossa página da web. Então, por isso que eu coloquei aqui essa barra aqui, HTML5. Mas resumindo, o HTML é uma linguagem de marcação, Muita gente acha que o HTML é uma linguagem de programação. Na verdade, apenas se trata de uma linguagem de marcação. E por que é uma linguagem de marcação? Porque a gente marca onde e como queremos que nossos elementos se comportem dentro do nosso site. Então, por exemplo, eu quero que uma imagem fique em um determinado lugar aqui no nosso site. E embaixo fique um link ou um texto. Então, com HTML, a gente vai estar trabalhando esse posicionamento aí dos elementos dentro da nossa página. Então, eu acho que essa é a melhor explicação aí que a gente tem para estar resumindo o conceito de HTML. E no HTML, a gente utiliza as tags, que vocês vão ver aí nas aulas práticas, do que se trata. Mas é basicamente marcações que a gente faz para dizer onde que a gente quer que os elementos fiquem. Então, eu não vou colocar exemplos de código aqui agora nessa aula, que quando a gente começar a trabalhar na prática, a gente vai entender bem o conceito dessas tags. Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Deixa eu voltar aqui. Então, agora o que é o CSS/CSS3? Então, a mesma coisa, assim como no HTML, o CSS também está em constante evolução, E no caso do CSS, ele permite que a gente tenha novas propriedades. Então, se no HTML a gente faz toda a marcação da página, de texto, de imagens, de link, do que for, então o CSS vai fazer a estilização completa do nosso site, ele vai fazer com que o nosso site fique bonito, onde a gente pode estar aplicando em cores, fontes, largura, altura dos nossos elementos. Então é pelo CSS que a gente consegue fazer essa estilização. Então ele está diretamente aqui relacionado com o HTML e vice-versa, O HTML também precisa do CSS para poder ser uma página bem feita, Então, diferente do HTML, ao invés das tags, nós utilizamos as propriedades, Nós vamos trabalhar propriedades. As propriedades são, por exemplo, o tamanho da fonte, que eu falei, cor de fundo, espaçamento entre um elemento e outro, posicionamento. Cada versão da linguagem vão surgindo novas propriedades também. Bom, e por último, temos o conceito aqui de design responsivo. Muito importante nós entendermos o conceito, como a gente aplica esse design responsivo na nossa página. O design responsivo faz com que o nosso site se comporte em qualquer dispositivo. Ele está diretamente relacionado aqui com o nosso arquivo de CSS, que são regras que a gente vai aplicar dentro do código. Então, 2 pontos muito importantes. A gente tem que entender como funciona o design responsivo, precisamos entender os tamanhos de resolução, para daí então a gente aplicar essas regras aqui dentro do nosso código. Então imagina que a gente está fazendo um site para um desktop. Dessa forma, a gente precisa aplicar as regras de CSS para fazer com que esse site ele também se adapte para dispositivos menores, como smartphone, tablet. Então, aí que entra o design responsivo. A gente tem que aplicar regras para que esse site ele se comporte dentro dos dispositivos menores, assim como ele fica bem ajustado no nosso desktop. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco do conceito do web design, dessas tecnologias que a gente vai estar aprendendo aqui nesse curso. E na próxima aula a gente vai estar configurando em todo o nosso ambiente de trabalho e vamos estar fazendo as instalações das ferramentas para a gente dar início às nossas aulas práticas. Beleza? Então até a próxima aula e um grande abraço.